semana passada nós falamos sobre o curado, sobre a sombra da rocha, que é a ministração, no caso, para a liderança que nós temos a seguir da autoridade espiritual, que faz parte, mas que se aprofunda um pouco mais no nosso caráter, na verdade. Nós passamos primeiro por algo que é para nos fundamentar na palavra, né? Naquilo que a palavra nos ensina sobre o que é autoridade, como proceder, e agora é como ter o caráter transformado numa liderança direta, também com base na palavra de Deus, ok? Então, dando continuidade, nós começamos na semana passada falando do princípio da credibilidade, e nós falamos e já desenvolvemos o assunto. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema onde confiança é tudo. Então a gente vai falar sobre confiança, ok? Então o que faz parte da confiança? Respeito e compreensão. Isso vem da habilidade de reconhecer e comprometer-se com o valor da outra pessoa. Reconhecer que então, se eu vou reconhecer o valor da outra pessoa, eu vou me colocar como serva, entendeu? Glória a Deus. Eu vou me colocar como serva, vou entender que eu tenho valor, mas que o outro que está comigo também tem. Então, olha só, e me comprometo com esse valor da pessoa. Então, tentar compreender realmente a outra pessoa é provavelmente um dos depósitos mais importantes que se pode ter. Lembra que a gente usou a conta bancária, o depósito e a retirada, para a gente ter uma noção mais ou menos do que é a credibilidade? Então, além de ser a chave para todos os outros depósitos, você não saberá o que constitui um incentivo para uma pessoa até compreendê-la em relação aos seus valores. Muitas vezes, o que para você seria um depósito, para outra pessoa pode ser visto como uma retirada. Por isso que a gente tem que conhecer e por isso que a gente tem que se esforçar em quê? No caso, a gente está falando de liderança, então nós temos uma vida o quê? Próxima. A gente vai se conhecer com proximidade. Então eu vou saber, como líder de vocês, eu tenho que buscar o quê? Lembra que o pastor Wilbert ministrou? Qual que é o nosso papel como líderes? É ajudar os nossos liderados a encontrar o quê? O seu propósito dentro do chamado, dentro do dom e aperfeiçoar o caráter. E assim também nós somos aperfeiçoados em caráter. Nessa caminhada vai acontecer o quê? Eu vou saber o que é uma retirada, o que é um depósito, mas eu vou saber também quando há manipulações e quando não há. Porque eu não posso me deixar... mas aquela pessoa é uma retirada. Mas espera aí, ela vai ter que aprender os princípios e valores do Evangelho do Senhor. Eu não posso me moldar a um princípio errado. Mas ela é assim, se fala... Não. Claro que você não vai ser grosso, estúpido, né? E tal. Mas eu tenho que ser verdadeiro. Tudo bem, mas a gente não precisa ser grosseiro. Então, vamos chegar lá e vamos conduzir falando a real do que é para que haja transformação. Então, primeiro, né? Primeiro ponto. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu puxar isso aqui para cá, peraí. Não quebrou, que bom. Então, qual que é o primeiro ponto? Respeito e compreensão. Respeito. Compreensão. E compreensão. Primeiro ponto. Segunda coisa, pequenas gentilezas, grandes considerações. As pequenas gentilezas e cortesias são muito importantes na questão da credibilidade. A falta de cortesia, o desacato ou o desrespeito, mesmo mínimos, provocam um afastamento considerável. Nos relacionamentos, as pequenas coisas se equivalem a grandes coisas. A forma educada de se dirigir a uma pessoa pode estabelecer um novo curso para o relacionamento, produzindo resultados surpreendentes. Um por favor, um muito obrigado, são considerados como palavras mágicas. Aqui em casa, a Hannah e a Radassa, as duas, uma com a outra, né? A Hannah crescendo, foram 8 anos sem a Radassa. Então a Hannah, mãe, me dá! Qual é a palavrinha mágica? Por favor.
Então, por favor, obrigado, com licença, a bênção. Não tem aqueles posts que a gente coloca no Face? Sou da geração do por favor, com licença, obrigado. Sou. E vou continuar em nome de Jesus até o dia da minha morte. Aqueles adolescentes que passam, não olham na cara, nem para dar não precisa conversar mais. Oi, bom dia, por favor, já vai atropelando a gente. Hoje a geração tá assim. Por que tá assim? É culpa da educação que nós temos dado aos nossos filhos. Então a gente precisa estar cuidando disso, amém? Importante. Não apenas por uma questão de respeito, essa questão do por favor, obrigado, com licença, né? Ou sai da frente, não, sai da frente é feio. Mas olha só, mas também demonstra que você sabe reconhecer a importância daquela pessoa em suprir as suas próprias necessidades. As pequenas gentilezas elevam a autoestima das pessoas, criando um ambiente de boa vontade e cooperação. Então, entre o esposo e esposa, entre líderes, nós que trabalhamos juntos. Ah, não, mas a gente já tem intimidade. Por isso mesmo que tem que ter um por favor, um com licença, um obrigado. Porque na convivência diária, daqui a pouco você está vendo, nossa, mas que... Você está entendendo? Tem que haver respeito. Essas palavras, elas comunicam o quê? Gratidão. Sim, respeito. Mas gratidão comunicam o que mais? Amor. Que eu reconheço o valor daquela pessoa. E a gente está esquecendo isso. Por que muitas vezes esposo e esposa acabam entrando em atrito? Por causa do reconhecimento dos valores. Não é que a pessoa não reconhece, ela reconhece. Mas o dia a dia roubou as palavras e nas peculiaridades, até nós que convivemos direto, de repente uma situação boba, se ela vier acompanhada de um com licença, de um por favor, vai amenizar. Agora, se for, o que tá mandando em mim? O que você tá pensando? Então a gente pode evitar, gente, porque essas palavras naturalmente elas comunicam, eu reconheço. É claro, se não vier acompanhada de... Qual é a palavra? De sarcasmo, né? Ah, por favor, né? Que já tem assim os por favores sarcásticos. Mas não, aquela coisa que o Espírito de Deus nos ensina. Ok? Então a segunda coisa, pequenas gentilezas. Nossa, não tenho força para tirar tanto, não só. Pequenas gentilezas. Grandes cooperações, né? Considerações, obrigado. Ok. Terceira coisa, que é muito importante para gerar credibilidade e confiança, honrar os compromissos. E isso também é uma outra coisa que eu observo muito. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir fazer isso. Mas tem sido algo que não é só entre nós, é na humanidade. As pessoas não têm mais honrado a sua palavra. A palavra já não tem mais valor nenhum. E isso não pode acontecer no reino. Se acontecer uma fatalidade, isso acontece. Que me impeça de honrar com o que eu falei. Mas eu, por consideração, eu vou o quê? Me comunicar. Ah, mas eu não tenho telefone. Vou mandar um e-mail. Ah, mas eu não tenho computador. Então, eu vou ter que fazer o quê? Daí não tem realmente como. Ou se eu conseguir falar com o fulano que fala para ciclano, daí dá. Mas daí não teve como. Mas hoje em dia, todo mundo tem um telefone ou tem um computador. Né? Quando não tem, não vai para Lan House? Então vai para Lan House para se comunicar também. E honra a tua palavra. Ok? Honrar um compromisso ou algo combinado é um depósito enorme. Romper com o combinado é um saque imenso. Provavelmente não há retirada maior do que fazer um compromisso que seja importante para alguém e depois não cumpri-lo. Quando um novo compromisso for feito, não terá credibilidade. Não honrar determinados compromissos ou quebrar algumas promessas podem ser considerados não apenas um saque, mas um assalto. Além da perda que a pessoa sofre, ganha-se um trauma que pode bloquear o relacionamento.
Quantos relacionamentos são bloqueados por falta de confiança? Não posso confiar. Porque não faz, tu fala, tu diz, ou diz, promete e não cumpre, o que você vai achar? Vamos ver. Até que a pessoa gere de novo credibilidade. Ok? Quarta coisa, esclarecer as expectativas. Então vamos lá, honrar compromissos, né? Esclarecer as expectativas. A causa de quase todas as dificuldades de relacionamento se encontram expectativas ambíguas. O que é ambíguo? Duplo sentido. Exatamente, que ela tem duplo sentido. Ou conflitantes em torno de metas ou papéis. Expectativas pouco claras vão conduzir a uma situação de equívocos, desapontamentos e perda de confiança. Preencher as expectativas de uma pessoa resulta em grandes depósitos na relação e violá-las em afastamento. Esclarecer expectativas geralmente exige uma boa dose de coragem. Pelo jeito, é mais fácil agir como se as diferenças não existissem e torcer para que as coisas deem certo do que encarar as diferenças e conversar francamente para se chegar a um conjunto de expectativas mutuamente aceitável. É fundamental estar claro o que a pessoa pode esperar ou não esperar de você como líder ou liderado e vice-versa. Desta forma não haverão cobranças imprevistas e esperanças frustradas. O que isso quer dizer? Esclarecer as expectativas. Toda vez que eu vou conversar com vocês, vou usar nós porque vocês me conhecem. Eu sou minuciosa naquilo que eu espero. Não sou, às vezes, até chata. Eu sei, não fica chateado não. Ai, que chatura. Sou chata às vezes. Mas eu prefiro ser chata e clara e esclarecer do que depois dá problema, porque dá. Mas eu pensei que não, eu disse aquilo e aquilo, então é aquilo. Ok? Temos que caprichar nisso, isso é algo importante. Daí você coloca uma expectativa em algo que você não disse para a pessoa que você esperava dela, né? Você pensou, você criou um quadro na sua mente, mas você não disse que você esperava aquilo dela. Ela não vai adivinhar. Nós, como líderes, temos que o quê? Esclarecer. Olha, essa semana nós vamos trabalhar na próxima apostila. Então, a pastora Rose ela vai ficar responsável em digitar a apostila para mim. Pastora Rose, eu gostaria que a senhora fizesse como é que fala? A capa ou a configuração dentro desses padrões. Entendeu? Porque daí o que vai acontecer? Vai ficar como as outras. Então eu vou passar os padrões para ela. Toma cuidado, faz uma revisão, porque para mim não precisar corrigir tanto na hora que eu for imprimir, porque vai facilitar a minha vida, o tempo e tal. Eu fui clara e objetiva. Pastora, mas o que eu boto na capa? Querida, deixa Deus te usar. Fechou. Mas foi explicado. Ok? Então vamos lá. Então essa é a quarta, né? Que é esclarecer as expectativas. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa ou comentar? Tá tudo ok? Isso também acontece com casais. As esposas dizem, mas ele vive tantos anos comigo e não sabe o que eu gosto, o que eu quero. Não exija que ele tenha decorado. Ele não sabe, ele é outra pessoa. Mas, meu Deus, 20 anos, 30 anos de casamento e não sabe ainda o que eu gosto? Não, ele não sabe, ele não é tão observador como você. Essa é uma característica feminina. Então, não exija do teu esposo. Né? Eu estou aproveitando para falar, ele não tem, ele pode desenvolver em Deus, claro, mas não é nato, entendeu? Tem que daí, eu vi isso a minha vida inteira, tinha que adivinhar o que queria, não tem que adivinhar, nem é de Deus adivinhar, Deus não gosta de adivinhação,
Fale o que você espera. Embora eles não gostem que a gente se comunique tanto, né? Porque eles acham que a gente fala demais. Tudo bem. Mas daí ele não vai poder dizer, ó, eu não sabia, você não disse, expliquei tudinho. É aquele negócio de, vamos discutir a Não, relação. não chega tanto. Não é discutir a relação. Mas é quando você pedir algo, você explicar o que você espera daquele algo. Assim, ele vai fazer o que você explicou, o que você queria. Porque se você não explicar como você quer, como que ele vai saber? Mas aí ele também tem que estar aberto para receber, né? E vice-versa. Mas eu tô falando isso para as mulheres, que geralmente quem cobra isso somos nós. Ok? Meu Deus, nós estamos entrando com um negócio de marido e mulher, ó, não é isso. Mas enfim, também é uma questão de liderança, né? Porque o esposo é o cabeça. Não é verdade? Então vamos lá. Então, esclarecer expectativas, ok? Quinta coisa, integridade pessoal. A integridade gera confiança, sendo a base para vários tipos de depósitos. A falta de integridade, o que é integridade? Uma pessoa íntegra, reta, ela não tem duas palavras, ela é sim, não, ela não muda de acordo com a circunstância, ela não tem dois pesos e duas medidas. Como fosse uma postura de... É uma postura de caráter, a integridade. Integridade moral. Não, mas para essa pessoa, não. Ela é íntegra, ela é reta. Para mim é de um jeito, para vocês é do outro, tá? É tudo que eu menos prego na minha vida. Não, mas eu tenho regalias, eu sou a pastora. Se vocês me honrarem com alguma regalia, eu recebo. Mas eu não vou me aproveitar disso. Ok? Nós como líderes, nós não podemos nos aproveitar disso. Nós devemos estar ali, junto, entendeu? Daí de repente tá todo mundo na correria, tal, e eu tenho que sair porque eu não posso. Gente, eu preciso sair, vocês cobrem tudo aí. Não, pastora, vai na paz, tal, beleza. Certo? A gente precisa ter essa questão da integridade, de não ter dois pesos e duas medidas. Para os meus filhos vale uma coisa, para os dos outros é outra, porque são meus filhos, né? São minhas filhas. Eu não posso fazer isso. Mães que às vezes adoram os seus filhos, não veem. Liderança, isso acontece muito, mais do que vocês imaginam na liderança do que no resto da igreja. Filho de pastor, filho de líder, tocando horror na igreja. E o pai e a mãe com os braços cruzados, não faz nada. Deixa fazer. Mau testemunho. E o pior, não sabe que está botando o filho a perder. Porque o filho está sendo criado sem limites e se achando melhor do que os outros. Eu sou filho do pastor, da pastora. Daí você pergunta para ele um dia assim, quando é que você aceitou Jesus? Eu já tive essa experiência, por isso que eu estou falando. Uai, eu nasci no Evangelho. Ele nem entende que mesmo nascendo no Evangelho, ele tem que se converter. Tem que se converter. Tem que aceitar Jesus. Tem que caminhar em novidade de vida. Tem que nascer de novo. Então não é porque nasceu no Evangelho que filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho é. Não. Tem que passar pelo mesmo processo. Senão não nasceu de novo. Então, integridade moral, integridade de caráter é fundamental. Isso não significa que nós não vamos errar. Eu vou deixar bem claro. Porque às vezes, dependendo da situação, do que está acontecendo, pode acontecer. Mas assim que você perceber, vai lá e conserta. Com um pedido de perdão, com um reconhecimento com quem estava envolvido. Que daí Deus faz a obra. Se as pessoas envolvidas não entenderem, daí entre elas e Deus, mas tu fez a tua parte. Ok? A falta de integridade e caráter mina a maioria dos esforços para se criar contas onde a confiança seja alta. A integridade inclui a honestidade, mas ela vai além dela. A honestidade implica em contar a verdade, ou seja, adequar as nossas palavras e a realidade, é o jeito de falar.
A integridade é adequar as nossas palavras, ou seja, manter as promessas e preencher as expectativas. Uma das formas mais importantes de se demonstrar integridade é ser leal a quem não está presente. Ao agir assim, conquistamos a confiança daqueles que estão presentes. Quando alguém defende os ausentes, ganha a confiança dos presentes. Então, às vezes, nós nos reunimos para discutir sobre quem nós estamos trabalhando, porque isso acontece no meio de líderes. Isso é errado? Não, nós precisamos falar, né? Dos membros, daqueles que a gente está aconselhando, dos erros, dos acertos, de como, Senhor, eu não sei mais o que fazer com relação a determinada pessoa. Então, olha, me ajuda em oração e vamos lá, me ajuda, entra em, como é que fala? Se introduz na vida dessa pessoa, tenta, de repente você consegue, tal, pá. Acontece. É bom isso. Agora, não se reunir, de repente, só para malhar. Não, se reunir para falar dos prós, do contra, com a motivação certa, ok? Vamos achar um jeito de chegar nessa pessoa, da gente conseguir trazer ela no Senhor, né? Vamos orar, que nem a gente se colocou em alguns propósitos de estar orando, para quê? Para que Deus venha encaixar os relacionamentos, os entendimentos entre nós, entre os que virão, entre os outros que virão, né? Então, integridade pessoal. Ok, integridade pessoal. Basicamente, caráter. E 6, reparar os próprios erros. Grandes depósitos derivam de palavras sinceras. Uma pessoa precisa ser dona de si e ter um profundo senso de segurança quanto aos princípios e valores fundamentais para pedir perdão com sinceridade. Às vezes você não sente, mas você sabe. E Deus te convence de que você realmente não está fazendo a coisa certa. Isso é um perdão sincero. Você até está lutando para chegar em alguém e falar, porque o orgulho só a misericórdia, né? Ou luta. Mas Deus nos diz que você, de alguma maneira... Ah, mas tem um monte de justificativa. Mas o Espírito de Deus, Ele nos fala. A Bíblia fala, pague até o último centavo. Agora eu não sei onde está, mas diz assim, aquela parábola do credor incompassivo, que fala para pagar o último centavo. Você lembra, pastor Davi? Aonde que pode estar isso? Mas enfim, é o que Jesus mencionou na parábola do credor incompassivo, é isso mesmo. Não podemos nos poupar quando precisamos reconhecer os nossos erros e consertar as coisas. Para valer como depósito, um pedido de perdão precisa ser sincero. Então, o perdão incompassivo diz o quê? Tem que pagar o último centavo que você deve, para que você não se torne cativo do quê? Do juiz, lembra? Para que não mandem vir aqui te prender. Então, o pedido de perdão precisa ser sincero e ser recebido como algo sincero. A pessoa que está falando com você, vou pedir perdão para Hannah, ela tem que sentir que é sincero. E quem vai fazer isso? O Espírito de Deus. Se o meu pedido de perdão for sincero. Senão ele não vai entrar em, como é que fala? Não vai interceder por mim, não. Né? Para mostrar para a pessoa que foi sincera. Nada mais poderoso para restaurar um relacionamento que uma confissão honesta acompanhada por um desejo de mudança responsável. Cheiro bom, né? Pelo menos mata os mosquitos. Glória a Deus. Então vamos lá. Próximo, esse assunto ficou claro? Ficou, né? Acerca da confiança, de gerar confiança, de como se perde confiança, de como reconstruir. Não tem aqueles irmãos que assim,
a gente já viveu situações assim, não levem para o lado pessoal, mas assim, tudo pede perdão. Mas você sabe que é da boca para fora. O Espírito de Deus mostra quando é da boca para fora. Daí você não sabe, entendeu? Mas você sabe que vai repetir, porque não vem do coração. Quantas pessoas eu já não peguei no tranco e não disse, gente, de novo, meu, já é 10.999.537.000 vezes. Ai, alguém pode pegar um copo d'água pra mim? Ah, tem aqui, obrigada. Ai, entrou aquele negócio. Obrigada, gente. Cris, e conta aquela palavra então que fala assim, Jesus falou assim, ó, quantas vezes for preciso você tem que perdoar. Tem. Mas aí você tá falando assim, vamos supor, a pessoa pediu perdão, mas ela tá fazendo de novo. Mas eu perdoei. Perdoa. Não. Se ela fizer de novo... É ela e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte tem que ser pedir o perdão e perdoar. Essa é a minha convicção que o Espírito me dá. Eu tenho que agir e viver isso. Então a gente sabe, porque o Espírito mostra, e nós como líderes precisamos saber, porque daí a gente sabe a que ponto que está o caráter ali de transformação. Entendeu? Não é impossível dar nó em mim, ou dar nó no líder. Agora, se esse líder realmente tiver intimidade com Deus, demora. A gente não muda, que nem eu estou falando, as atitudes. Por quê? Porque senão estaria agindo na carne, né? Fala sério. Eu tenho que vigiar para isso, mas a gente sabe quando é real e quando não é. Até quando a gente pode, até que ponto se pode confiar, dependendo do que está acontecendo. Porque o que é? É o que está acontecendo. Um dia, outro dia, assim vai. E você está ali observando, olhando, orando. Ok? Então vamos lá. O espírito de submissão e a fé. E dizendo, Mateus 8, do versículo 6 ao 10. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem em Israel eu encontrei tanta fé. Então, olha só, a fé geradora de milagres, ela é fruto da compreensão do princípio de autoridade. A gente viu isso aqui, gente, no nosso estudo de autoridade. Então, a gente vai passar um pouco mais rápido por cima, ok? Você que está nos acompanhando, esse assunto ele foi esmiuçado lá em autoridade espiritual. Eu achei importante trazer aquilo lá no meio do estudo, para que a gente pudesse dar continuidade. Mas na tua apostila está completo, ok? Então, o espírito de submissão e a fé estão interligados. A fé gera a submissão. Porque daí eu creio e precisa ser o quê? Voluntário. Ok? Mais uma passagem. Mateus 28, 18. Para desfrutarmos da mesma autoridade que Jesus possui, quando ele mesmo afirma, lá em Mateus, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então é necessário dar a mesma importância à submissão, Mateus 26, 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, se ele pudesse sair debaixo disso, ele sairia. Mas a fé operou o quê? A submissão. Ele se colocou, porque ele cria que o pai dele tinha o melhor. Ok? Então vamos lá. A submissão e a sua importância. Primeira coisa, aliviar a sobrecarga da liderança. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Ok? Então, quando você alivia a sobrecarga do líder, viabiliza-se a cobertura do povo. A cobertura se torna o quê? Mais tranquila, quando você pode confiar em alguém.
Quando você pode delegar a autoridade e você confia. Eu posso pegar e ir para São Vicente, ficar um mês em São Vicente. Posso ir para a África, posso ir para Nova Era, para o bairro lá, ficar uma semana lá e dizer para alguém assim, cuida para mim. Porque eu conheço essa pessoa, eu sei a vida dela em Deus. Eu posso confiar que não vai sair como sairia se estivesse comigo, porque cada um é cada um, mas que aquela pessoa vai o quê? Fazer o que ela tem que fazer, com responsabilidade. Então vamos lá. Essa é a primeira coisa. A segunda, o Getsemane de Moisés. Êxodo 17, do 11 ao 13. Quem lê pra mim? E aconteceria que quando Moisés levantava a mão, o Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram sua mão, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo, a fio de espada. Este texto estabelece uma verdade irrefutável. O líder não vence sem o povo e nem o povo vence sem o líder. Líderes sábios, líderes estafados, colocam o povo em risco. Não, em risco. Está escrito errado. Líderes estafados, cansados, estressados, colocam o povo em risco. Teremos vitórias na mesma medida que apoiarmos nossos líderes através do ministério sacerdotal e diaconal, ou seja, orando e servindo de bom coração. Então, a segunda coisa que a submissão gera, por que ela é importante? Porque ela gera proteção para quem é submisso. Se vocês forem submissos, se eu for submissa, eu estou protegida. Eu estou sob a sombra da rocha. Por isso que eu coloquei o nome desse estudo Curados sob a sombra da rocha. Porque o único que pode me trazer cura é estar sobre a sombra da rocha. É estar debaixo de autoridade. Ah, mas é autoridade humana. Já falamos sobre isso. Existem pecados e existem erros. Todos nós vamos errar até o último suspiro das nossas vidas. Mas existem pecados que são para a morte. Então, tem coisas que um cristão jamais, são coisas que não podem mais existir nas nossas vidas. Algumas existem e Deus vai limpando, mas algumas não podem mais. Ok? Vamos lá. Terceira coisa que é importante, do porquê, a questão da proteção, né? 1 Samuel 24, do 5 ao 7. Lê para mim alguém, por favor. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Aqui foi uma posição de honra que Davi deu para Saul. Davi não estava mais debaixo da obediência, porque se ele estivesse debaixo da obediência, Saul ia dizer: para aí que eu vou te matar. E ele tinha que ficar parado esperando que Saul queria matar Davi. Mas ele escolheu o quê? Continuar honrando aquele que já não tinha mais a unção do Senhor. Porque lembra que a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que Deus mandou um espírito para atormentar e retirou de Saul o reinado no reino espiritual? Mesmo assim, ele continuou honrando. Ok? Então, há de novo, diferença entre honra e obediência. Outra questão, mudando de igreja, né? A questão da proteção. Receber uma pessoa que saiu mal da sua ex-igreja é complicado. Se precipitar em sair da igreja fora do tempo e retardar em não sair por medo e autocondenação. Então,
A questão da submissão e a sua importância vai fazer com que quando eu for mudar de igreja seja no tempo certo e na hora certa. Porque pode acontecer de Deus te dar uma direção, mas Deus vai dar para você e para sua liderança também. É claro que nenhum líder quer deixar a pessoa ir embora, ainda mais se for um servo fiel, né? Mas se o Espírito de Deus falar, por que não? A gente tem que saber. Perder para quem? Para Jesus. Nós não somos senhores sobre todos. Mas se Jesus tiver uma direção diferente, amém? Ok? A questão aqui de receber uma pessoa que saiu mal da igreja, nós temos que ter uma postura de quê? De conserto. Por que você saiu? O que aconteceu? E isso você só vai conseguir conversando com a pessoa. Por isso é importante conhecer o povo, né? Se precipitar em sair fora do tempo, por causa de probleminhas, de desentendimentos, de relacionamento, você só vai sair de uma igreja por duas questões. Ou a liderança está em pecado, ou Deus te deu a direção de sair. Senão você não vai sair. Senão é rebeldia, não tem outra palavra. Pecado, sim, pecado e Jesus. Fora isso é rebeldia, por causa de uma repreensão, por causa de qualquer coisa que não seja. Ok? Vamos lá. Terceira coisa, na questão do porquê que é importante a submissão e a fé. Unidade e crescimento. Certo? Efésios 6, do 5 a 8. Lê para nós, Grazi. 6, 5 a 8? Isso, tá. Não está em negrito, não. Ah, tá. Isso. Está acima da terceira sessão. Acima da terceira sessão. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Interessante? Isso nos ensina algumas coisas, alguns princípios? Hã? Eu creio que ensina. Né? Ensina várias coisas. Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer como se fosse para Deus. Para uns que queriam muitas expectativas, que vou fazer isso, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, daquilo. Acabam olhando expectativa, depois não recebe aquilo que... Ou coloca a expectativa no próprio líder. Isso. Ah, não, eu vou fazer, porque daí ele vai ver, e daí Não, isso vai gerar confiança, mas se a motivação do teu coração tiver, de repente, sendo só agradar o teu líder, chamar atenção, e não fazer por amor do Senhor, por amor do que Deus está te mandando fazer, cara, né? Até quando você vai conseguir? Porque tem pessoas que não são nem valorizadas. Deus me mostra muitas vezes quando alguém está fazendo algo para mim ou quando é porque Deus moveu. Como? Não sei. Não sei se é um dom, não sei se Deus abre os olhos e mostra, entendeu? Ou se é porque eu lido com essa questão de caráter e Deus acabou abrindo essa percepção que você olha e você vê nas atitudes, nas palavras, na forma de agir, não sei como é que é, mas acontece. Né? Então é importante essa questão, a gente tem que fazer, claro que sim, mas procurar não deixar de fazer porque você descobriu que a sua motivação estava errada. Não, continua fazendo, até que a sua motivação mude. Só que não desiste de ter a motivação mudada, transformada. Porque é uma questão de prática e de observação própria. E do Espírito te conduzir e te mostrar, ok? Então, esse assunto a gente terminou aqui. O próximo assunto fala do abuso de autoridade, que a gente vai entrar agora. Que a gente poderia falar que foi o reinado de Adoni-Bezeque, um dos reis, entendeu? Que agiu dessa maneira. Então, olha só, o que esse reinado mostra para nós? O crescimento a preço de rebaixamento e castração. Juízes 1, versículos 6 e 7. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa.
assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e ali morreu. Ele cortou os dedos das mãos e dos pés de 70 reis que comiam as migalhas que caíam no chão. A palavra Adoni é Senhor e Bezeque significa disseminação ou massificação. Podendo ser interpretado como uma distorção sutil e ao mesmo tempo grotesca do crescimento. Aqui a gente agora vai começar a perceber algumas coisas. Quando um líder de nome, em nome do crescimento, idolatra um método de crescimento em detrimento dos princípios e da mensagem do Evangelho, corre-se o risco de engessar as pessoas dentro de um sistema ministerial rígido que boicota a singularidade. O que é a singularidade? Nós somos o que no Senhor? Um corpo, certo? Nós somos todos, mas ao mesmo tempo nós somos singulares, únicos. Só existe uma forma para mim, não tem outra. Só tem uma forma para cada um de nós. Então existe a singularidade. Desta maneira devemos observar a diferença entre crescimento e massificação. Na visão de Adoni-Bezeque, o crescimento é visto como uma robotização dos membros que acontece como consequência da disseminação do espírito de controle e idolatria de uma liderança, transformando uma visão em uma viseira. Não devemos confundir submissão com robotização. Nós conhecemos ministérios que agem assim. Nós sabemos de vários lugares que massificam o método e não tratam as pessoas com individualidade. Esse é um risco que se corre quando se tem muita gente. Porque você tem muita gente, você, o que vai acontecer? O método não serve para a pessoa, não serve para o outro. Muitas vezes sim. Acaba não tendo... Você tem que ser... Como? Intimidade, acaba não tendo intimidade com a pessoa. Isso, mas assim, o que serve para tratar comigo, a palavra que trata comigo, talvez não vai ser a mesma palavra que vai tratar contigo, Raul. Que vai transformar a tua vida. Exemplos de vida que eu dou, que fizeram a minha vida mudar, não significa que vai ser o mesmo exemplo, a mesma situação que vai fazer você ver algo. Vai ajudar você a ter uma ideia. Mas você é único, Deus sabe como tratar com você. Deus sabe como tratar. Então a gente não pode esperar. O que a gente às vezes faz? Eu quero tanto que Deus me use como fulano. Não! Que bom que você gosta daquela pessoa, você honra aquela pessoa, você... Poxa, que ministério lindo, Senhor. Me usa, Senhor. Entendeu? Eu quero unção dobrada. Né? Eu posso admirar alguém? Posso. Mas eu tenho que entender que eu sou único. E não adianta. Eu não vou ser como aquela pessoa. Às vezes alguém tem o dom, mas não tem ousadia. Ou tem ousadia, mas não tem o dom. E quem vai desenvolver isso? O Espírito. Quem disse que eu era tímida? Quando eu conto minha história, que eu digo, gente, eu entrava muito, saia calada, tinha ataque de asma só de pensar em ser a última da sala de entrar, porque todo mundo ia olhar pra mim. Isso me dava pânico. Eu entrava em crise, uma vez eu parei no pronto-socorro do hospital, quase morri de asma, de crise de asma. Que idade eu tinha? Uns 6, 7 anos. Pense! Entrava muito, saia calada. Se alguém dissesse como que é teu nome? Hã? Daí a professora, quem? Morria de vergonha. E hoje? O que Deus tem feito? A ousadia é minha? É graças ao meu curso de... Qual é os cursos hoje, para falar? De eloquência. Como é que é? De homilética. Mas tem outro curso que é outro... Oratória. Graças ao meu curso de oratória, porque eu me esforcei, eu treinei na frente do espelho. Não. Foi o Espírito do Senhor. Não devo glórias a mais ninguém, a não ser a Ele.
né? Daí fui falar semana passada na frente do pessoal lá, que eu comentei com você, quase morri. Lembrei, veio aquele frio no estômago, aquele monte de gente que eu nunca vi na vida. Disse, Jesus, de novo aquele frio na barriga. Ai, que delícia. Bons tempos aqueles, eu quero mais. Porque isso nos lembra de onde, o que Ele fez. Ah, que maravilha, lembrar de onde Ele me tirou. Poxa, Senhor, realmente eu sou grata a Ti. Lembrar a gratidão, o que Ele fez, o que Ele já fez, o que Ele pode fazer, o que Ele ainda não fez. Engraçado que tudo é parte de escolhas, né? É. A pessoa fala assim, Deus dá a direção e o que deve fazer. E eu quase não fiz. Aí a pessoa, Quase não fiz. a pessoa fala assim, não, mãe, igual você falou, faz isso, Deus. Aí Deus vai e faz, Deus também faz. Aí Deus já fez 3 tentativas para você entendeu, mas você não quer entender. E evita de, às vezes, de fazer o que Deus quer. Aí você não faz, Deus, eu queria, deixa eu fazer de novo, não posso fazer mais não. Quantas coisas eu ganhei obedecendo a Deus ali? Vocês conseguem me ajudar a achar todas as coisas que Deus fez na minha vida naquele dia? Tudo que Deus fez. Deus me lembrou de onde me tirou, do que Ele fez. Então Ele trouxe mais gratidão ao meu coração, que eu pude lembrar. Deus me deu mais ousadia, porque eu já era ousada, agora eu vou ser mais. Eu dei mais um passo de fé para ser mais ousada. Agora, se bobear todo lugar que eu for, eu não vou deixar passar uma oportunidade. Porque isso dá confiança. É como se Deus pegasse o fósforo. Não é fogo estranho, em nome de Jesus. Mas é o fogo do Espírito. Ele te incendeia. Igual aquele dia que você ministrou aquele rapaz, enquanto estava... Isso! E ele é desviado mesmo, você viu que ele conhecia a palavra? Sim. O que eu falei pra ele? Não adianta falar da palavra, eu quero saber de tu, então. Por que tu não volta pro Senhor? Eu sei que tu conhece, mas o que adianta falar e não ser? Então Deus, em tudo tu vê um motivo, uma situação, né? Não, meu carro quebrou, Jesus só... Não, tem que ter um propósito, vamos procurar um propósito. Se não tem, mas vou achar. Falei com o cara aqui, cadê o propósito, senhor? Não tô entendendo. Não pode ser, porque o carro é velho, eu sei, eu tô precisando de um novo, claro. Mas vai fazer o quê? Graças a Deus Ele leva, busca, traz, vai, volta e nós vamos consertar. Em nome de Jesus Ele vai voltar a funcionar. Mas tem que ter um propósito, senhor, só isso não, peraí. A gente tem que procurar, porque tem. Não existe nada na nossa vida que seja por acaso. Há um propósito. E muitas vezes dá reconhecimento à situação e ele se isola por causa da situação. Não entende a situação, tipo, aconteceu a situação do carro estragar e tudo. Nossa, agora, em vez de preocupar com o propósito, preocupa com a situação em vez do propósito. Isso, daí fica pilhado, fica nervoso. Aí o propósito passa na frente dele, ele perdeu o propósito e não vai resolver nada. O que é mais que eu aprendi? Que eu poderia ter ligado pra alguém na hora, porque eu levei um puxão de orelha de alguém. Mas não liguei, nem... Não liguei, né? Eu fiquei, meu Deus, eu só abraçava o volante e dizia, Senhor, o que tu queres com isso? Né? Não, então tá. Daí eu vou chorar. Não vou, vai dar, tá tudo bem, né? Enfim, tudo Deus faz. Daí conhecemos algumas pessoas que vamos entrar em contato, né? Não pegamos o telefone com todo mundo, tá tudo ali anotadinho. Vamos atrás. Não sei o que vai acontecer. Não preciso saber, eu preciso obedecer. Ok? Continuando, desta maneira, devemos observar, então, a diferença entre crescimento e massificação. Na visão de Adoni Bezek, o crescimento é visto como uma robotização dos membros, que acontece como consequência da disseminação do espírito de controle e idolatria de uma liderança, transformando uma visão em uma viseira. Não devemos confundir submissão com robotização. Cada pessoa no corpo de Cristo precisa ter a liberdade de se expressar na sua legítima identidade através da diversidade de dons, ministérios e operações de milagres, sabendo que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e também é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Isso é importante por quê? Porque a pessoa vai aprender errando e acertando. Eu tenho que ser responsável pelas minhas atitudes, mas e se der tudo errado? Você não é uma mulher de Deus? Você não é um homem de Deus? Então Ele vai te ensinar algo naquele tudo errado que deu. Faz parte, senão já estava tudo arrebatado, gente. Já estava na glória.
Mas não pode usar isso como muleta. Amém? Esse tipo, então, de disseminação transforma o crescimento em um rolo compressor que anula a identidade da pessoa, achata a criatividade e esmaga a liberdade. A unção individual de cada membro é simplesmente ignorada, desrespeitada e suprimida. A pessoa ela é roubada na sua identidade. Oi? Como assim? A pessoa é roubada na sua identidade. Quando ela é sufocada, né, nos dons, na maneira de agir. Porque ela tem que aprender com os seus acertos e com os seus erros, Lucas. A gente pode, vamos lá como líder, aconselhar, tá entendendo? Para dar uma direção. Mas existem áreas das vidas de cada um de vocês, da minha vida, que eu tenho que decidir. Que a minha liderança, ela pode ficar sabendo do que aconteceu, eu vou compartilhar, poxa, pastor, aprendi uma lição hoje e fiz tudo errado. Ou então ela vai dizer, pastor, aprendi uma lição, fiz tudo certo. Mas aquela área é ela que tem que aprender a discernir e escolher. Que nem a gente fala, nós podemos o quê? Olha, dar uma letra, dar uma ideia, dar uma direção, mas a decisão final é você e o Espírito de Deus. Se você fizer tudo que eu falar, tudo que eu falar, em tudo, você vai ficar completamente dependente de mim. Nós não podemos fazer pessoas dependentes de nós. Nós devemos fazer pessoas construir vidas dependentes do Senhor. Nós somos um meio de ajuda até que a pessoa cresça e se estabeleça o seu relacionamento com Deus. Então eu cresci, agora eu sou vice-Deus. Daí eu não preciso mais de nenhuma liderança sobre mim, porque eu já sou madura, eu já aprendi, eu já sei. Não. Daí mesmo que a gente entendeu tudo, que não sabe nada e nem cresceu. Desamadureceu. Nem sei se existe essa palavra. Entrou a credibilidade, né? Não, a gente sempre vai ser submisso a alguém. Mas aquele alguém sabe menos do que eu. Deus está tratando você no seu orgulho, fofa. Mas eu já sei isso. Aprende mais. A palavra de Deus não volta vazia. Como diz, ou aprende, ficar mais calado, ouvir mais. Ouve mais e fala menos. Quantas vezes eu acabei falando, tipo assim, alguém estava ministrando assim, meu Deus do céu, isso aí eu prego 15 vezes por semana. Um dia tem 7, mas é o tempo todo. Sério? Nossa, que bênção, né? E aqui queria falar, né? E o Espírito de Deus te comporta. Outras vezes a gente não consegue. A gente tem que mostrar. Não, então preguei isso aí. Tem muitas situações, né? Que você senta por exemplo, fulano, pois começa um assunto. Pois é, me ensina como é que outro, aí você fica caladinho, ou fumeiro. Aí você fica meia hora, 40 minutos, 1 hora, você me que coisa, eu já sei. Deixa eu falar. Só uma vez. E eu me pego várias vezes assim. Deus, menos. Eu amo falar. Depois que Deus tirou a corda, meu Deus. Mas de vez em quando tem que puxar de novo. Porque o conselheiro é aquele que ouve. E para quem gosta de falar, isso é uma tortura, né? Mas a gente vai aprendendo. Ouvir mais. Observar. Então, o que a gente entendeu para entender, Lucas? Eu estava querendo entender como é que a robotização anula a pessoa. Como é que essa massificação rouba a liberdade, a individualidade da pessoa. A identidade. Rouba a identidade. Como que ela rouba ou como que ela faz para roubar? Como é que ela faz para roubar? Mudou a pergunta. Tu tem que se expressar um pouco melhor, porque como que ela faz eu já expliquei, né? Como que ela faz para roubar? Ela tolhe você no seu pensamento individual. Você se torna dependente, você não acredita naquilo que tem de Deus em você. Vamos lá, poxa, mas eu prefiro falar com os meus pastores do que errar. Depende da situação, tem situação que tu vai ter que errar. E não interessa, o problema é que o perfeccionista, ele não quer errar,
para ele não ter que dizer que errou. O perfeccionista, ele não quer errar porque é uma humilhação para ele errar. E ter que reconhecer que errou. É que uma situação, você pega uma situação bem engraçada, mas já aconteceu caso, por exemplo, balanço de criança. Você entra, alguém te empurra no balanço, você pensa, ou eu pulo ou eu fico sentado, ou eu pulo ou eu fico sentado. Aí você pensa, vai quebrar a galha, ou eu vou cair ou eu vou ter que pular. Então, ou eu fico dependente da ocasião que vai acontecer, ou eu pular e isso dá certo, ou não, eu fico naquela situação e é pior, situação pior do que aquela que eu ia tomar decisão. Por exemplo, balançando o balanço, a galha tá pra quebrar, aí você fica pulo no pulo, vai tá falando, eu posso pular, não pulo. Aí tu vai ligar nesse momento que o balanço tá quebrando. Tu vai ligar pra pastora, vai dizer, pastora, tá quebrando o balanço. Morreu. Então eu entendo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Não vai dar tempo. Não! Eleva os teus pensamentos ao Senhor, clama ao Espírito e Ele vai te conduzir. Tem coisas que bom que me liguem, que precisa, hein? Não deixem de fazer isso. Mas existem coisas pessoais, individuais, que é você. Porque o teu erro ou o teu acerto vai te ensinar algo. Que não vai adiantar a pastora ou o pastor dizer, porque aquilo vai roubar de você a tua experiência com Deus. A tua experiência de obedecer ou de desobedecer. Porque o Senhor já falou contigo. Daí, agora tem situações que são mais difíceis de discernir. Daí tu assim, Senhor, usa a pastora ou o pastor fala comigo. Mas não fala nada. Não, Deus, tem que ser um troço assim de cara, direto. Meu, preciso, seja claro, Senhor, tem que ser objetivo mesmo, para não ter dúvida. Deus já fez isso contigo. No meio de uma conversa, Deus usou e falou tudo. Meu Deus, falou, legal, mas existem coisas que você tem que fazer. Meu Deus, como é que eu vou discernir isso? Jesus, Fica ligado no movimento. Lembra que eu falei que à medida que a gente vai caminhando, as coisas vão acontecendo naturalmente? E que nem sempre você vai ter que parar, ir lá pro teu quarto, dobrar o joelho, você vai ter que estar ali no Espírito. E agora, Giovana? Quer ver a gente que ministra a libertação? Você nunca sabe o que pode acontecer. A ideia a gente tem, mas saber, nunca. Então o libertador nunca vai orar de olho fechado, vai levar um buléu. Pode levar. Né? O cão manifestar, dá uma gravata e... Ora, ligado. O que está acontecendo? Então, a gente que trabalha com libertação, tá acontecendo algo de Senhor, isso nunca aconteceu comigo. E agora, Espírito Santo? Peraí, tá? Cão, fica amarrado, dá licença. Deixa eu perguntar o que eu vou fazer. Daí vai lá pro quartinho, tem que ir pra casa no meu quarto. Só posso orar no meu quarto. Tem que dobrar o joelho. Não, tá entendendo onde eu quero chegar? Não vai dar tempo. É ali. Então você para e já entra no Espírito. Vai orar em línguas. Deus, vai indo. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que tu és fiel. Isso no Espírito, né? Ai, Deus do céu, o que está acontecendo? Acontece com a gente. Daí Deus vem e bum! E te dá uma direção. Eu já vi, assim, várias pessoas falar de situações, também verificar situações que às vezes o líder tá lá orando, ministrando a libertação. Aí quando é fé, a pessoa você diz, poxa, fulano, vai lá, eu não posso, você tá no banco. Mas tem 3 pessoas lá. Aí um olhando pro outro, ministrando, um olhando pro outro, tipo assim, vamos pedir o pastor para parar a oração, ver o que nós vamos fazer? Tipo assim, ele sabe que tem que estar lá, tem intercedendo também, ou a pessoa não cair, bater a cabeça no banco, ou vice-versa. Aí vai para pastor, um minutinho, para a oração do senhor, eu posso segurar aí se a casa cair e tal? O que eu posso fazer? Não, você vai, já bota atrás. Já tem que ter uma noção de que tem que fazer. Agora, vamos lá, você tá no meio, e daí tem 3 irmãozinhos na libertação. Daí um diz assim, tá amarrado, o outro diz, tá expulso, daí o outro diz, ajoelha, o outro diz, levanta e vai embora. Daí daqui a pouco o demônio para e olha e diz assim, escuta, o que vocês querem que eu faça? Dá para decidir? Por isso tem que ter quem? Uma autoridade. E você tem que estar ligado no que a tua autoridade está fazendo. E concordar com a tua autoridade. Ok? Então hoje, gente, a gente vai ficar por aqui. Tá? Esse foi o assunto que nós conseguimos, no caso, terminar. Né? Que é o que? O abuso de autoridade. É o início desse assunto. E a gente vai continuar semana que vem
falando dos cachorrinhos de Adoni-Bezeque. Quem eram, o que faziam, o que acontecia, amém? Gente, guarda no teu coração essa palavra. Eu tenho certeza que, olha, vai dar um monte de discernimento, vai estar desmistificando uma porção de aspectos na tua vida. Em nome de Jesus. Até semana que vem. Glória a Deus.